Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Tem boas notícias na área da educação. O ministro Camilo Santana anuncia a liberação de 350 milhões de reais do FNDE para estados e municípios, totalizando em menos de 2 meses 604 milhões de reais. Quase o total de verbas liberadas em 2022, que foi de 607 milhões de reais. O dinheiro, como conta agora o repórter Carlos Alberto, é destinado à melhoria das condições de ensino para os professores e também para os alunos da rede pública de ensino. Carlos Alberto. O governo federal alcança nesta semana um volume de 604 milhões em transferência de recursos do FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para os estados e municípios. O montante de verbas, de acordo com o ministro da Educação, Camilo Santana, é quase a totalidade de dinheiro transferido em todo o ano de 2022, 607 milhões. A primeira parcela, feita no mês de fevereiro, foi de 256,7 milhões, sendo que neste mês de março, outros 350 milhões estão chegando aos cofres das cidades brasileiras para investimentos em obras e na manutenção e aquisição de equipamentos destinados à melhoria das condições de ensino para professores e estudantes. Abre aspas. Essa segunda parcela vai ajudar estados e municípios a finalizar equipamentos importantes para os nossos estudantes. Fecha aspas, disse o ministro Camilo Santana, que se prepara para cumprir, ao lado do presidente Lula, uma verdadeira maratona de viagens aos estados para anúncio de ações de fortalecimento da rede pública de ensino. Segundo Camilo Santana, os recursos são voltados para a retomada de obras. A estimativa do Ministério da Educação indica que em todo o Brasil são 2.600 obras inacabadas e 918 paralisadas, especialmente creches e escolas, em 833 municípios de todas as unidades federativas. Os investimentos também são destinados à construção e cobertura de quadras esportivas nas unidades de ensino. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Essa é uma boa notícia, jornalista Beto Almeida. Afinal, o ministro da Educação, Camilo Santana, demonstra agilidade na transferência de recursos para manutenção de obras ou retomada de outras obras que estão sob o guarda-chuva do Ministério da Educação. Mas nós temos ainda outra boa notícia com o Sátrio Salles, que chega com informações sobre uma agenda a ser construída pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao lado do ministro Camilo Santana, em percorrer estados e municípios para lançar obras na área da educação. E nesse calendário estão as escolas em tempo integral. Sátrio Salles. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante reunião com 19 dos seus 37 ministros, avança no governo no campo da educação, que tem à frente o cearense Camilo Santana. Anunciou que trabalha com a perspectiva de poder lançar, logo logo, um grande programa da escola integral para as crianças brasileiras. Uma de suas promessas de campanha. O ensino em tempo integral, que tem o Ceará como referência, é uma das principais ações da agenda do ministro da Educação, Camilo Santana. Segundo o presidente, o projeto, que apresentará as condições para os alunos ficarem mais tempo na escola, deve custar um pouco mais caro do ponto de vista econômico, mas vai ser mais barata do ponto de vista do lucro que o governo vai proporcionar com o aprendizado da meninada, ou seja, com a qualidade da educação que as crianças e adolescentes irão receber. Ele disse ainda que é preciso pensar em um novo modelo de escola pública, porque as atuais são quase que um caixote, tem pouco espaço para o ensino de qualidade e de tempo integral. O presidente Lula revelou também que pretende viajar com o ministro da Educação, Camilo Santana, por alguns estados do país para fazer anúncios e retomar escolas técnicas e algumas universidades que estão paralisadas. Com redação do Ceará Agora,
Sátiro Salles. A expectativa, jornalista Beto Almeida, é que nessa agenda a ser cumprida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteja o Ceará, que é um dos estados referência nessa área do ensino em tempo integral, com a ampliação no número de escolas com esse modelo de aprendizado durante o governo do então gestor, do então governador Camilo Santana. São boas notícias que nós estamos vislumbrando um novo cenário com mais agilidade na transferência de recursos para os estados e municípios e que esse dinheiro seja bem aplicado para melhorar a qualidade do ensino, que os alunos tenham mais condições para incorporar conhecimentos que são oferecidos pelos professores dentro da sala de aula. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luciano. Bom dia novamente aos nossos ouvintes. Olha, a primeira parcela, de mais de 250 milhões de reais foram destinados do FNDE para a manutenção, aquisição de equipamentos, destinados para a melhoria das condições de ensino nas escolas da rede pública de todo o país. E agora, com mais esses 350 milhões, aí sim entra essa nova fase, que é exatamente do calendário conjunto de visitas na companhia do presidente Lula, para lançá-lo, senhor, obras físicas, obras que serão retomadas, outras que serão realmente reiniciadas, obras novas, para preparar essa proposta de governo de tornar o ensino integral, senhor. E para isso, claro, precisa de escolas adaptadas, de escolas que estejam com a condição de uma estrutura física pronta para receber essa nova modalidade de ensino, que é a ampliação do turno, do contraturno e todos os equipamentos e todas as ações que são necessárias para isso. É claro que o presidente Lula quer tirar o melhor proveito disso, porque essa é uma agenda extremamente positiva. É tudo o que o governo anterior não conseguiu. No troca-troca de ministros, no desastre de ações, nas interferências indevidas politicamente, e a nossa educação sofreu muito nos últimos 4 anos, isso é inegável. Então, sinalizando com esse novo governo, com a presença do ministro Camilo Santana, a gente só tem realmente a comemorar. Primeiro, são situações que são diametralmente opostas ao que nós vimos nesse passado recente dos últimos 4 anos. E de agora em diante, Luciano, perspectiva de que finalmente nós vamos ter a educação entrando nos trilhos. Jornalista Beto Almeida, é uma promessa de campanha do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva, a escola em tempo integral, que foi incorporada a partir da experiência adotada em alguns estados, como Pernambuco e especialmente aqui no Ceará. E ao levar o ex-governador, o senador eleito para o Ministério da Educação, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu uma demonstração que queria agir com mais pressa, de forma mais planejada e de forma acelerada para tirar essa promessa do papel. Promessa que quem acompanha o dia a dia da educação no Ceará sabe que já é uma boa realidade a ampliação do número de escolas em tempo integral. E no Brasil, Beto Almeida, são milhares e milhares de escolas, são 5.568 municípios onde os prefeitos querem sim o dinheiro, querem as verbas e querem também escolas, sejam estabelecimentos de ensino existentes hoje que passem por adaptações, como também construção de novas escolas. É uma longa jornada que o ministro da Educação, Camilo Santana, tem pela frente, pelos próximos 4 anos, mas a semente nacional está sendo plantada para no futuro colhermos um aprendizado, um ensino de qualidade ainda melhor, ainda mais aprofundada a qualidade do ensino nesses próximos 4 anos. E na relação de boas notícias, a gente não pode esquecer, Luciano, que para além dessa questão também aí do FNDE, tem o PENAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Lembrando que na semana passada foi anunciado o valor global do reajuste do que seria ampliado em termos de melhoria da merenda escolar, que passou de 4 bilhões para 5 bilhões e meio de reais. Ontem, finalmente, o Ministério da Educação e o senador, o ministro Camilo Santana, colocou nas redes sociais dele qual é o valor que
cada estado vai receber. No Ceará são mais de 300 milhões, né? São 307.935.500 reais a serem repassados pelo Ministério da Educação por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar e para os municípios. Dinheiro que cai nos cofres do estado e também das 184 prefeituras do Ceará. Em relação a 2022, esse volume de recursos, Beto Almeida, 308 milhões de reais, significa 36% a mais se comparado com a quantidade de verbas. Lembrar que esse aumento do valor por aluno da merenda escolar foi anunciado na semana passada pelo presidente Lula, ao lado do ministro da Educação, Camilo Santana, e esse preço estava congelado há quase 6 anos. Exatamente, Luciano. E agora vamos para o contraponto disso, que há uma preocupação. A gente vê ações que são benéficas, bem recebidas na área de investimentos para a educação. O outro lado disso é que, por exemplo, o ministro Camilo Santana esteve reunido com prefeitos e ainda encontrou muitas preocupações dos gestores municipais, muitas reclamações em relação ao pagamento do piso salarial da categoria de professor, o piso salarial nacional. Isso está trazendo ainda uma enorme dificuldade. Você lembra que na primeira semana, logo do Camilo Santana como ministro da Educação, ele assinou aquela portaria, que na realidade foi só protocolar, de 14,95%, dando esse reajuste para o piso salarial nacional dos professores. Veio aquela orientação dos municípios, das entidades representativas dos municípios, para que as prefeituras questionassem e até algumas não pagassem. O ministro Camilo Santana colocou ontem o seguinte: ele está se colocando, Luciano, como mediador na realidade. Ele disse que quer participar de um grupo de trabalho que ele está propondo para formar um diálogo e construir o que ele chama de soluções consensuais entre essa questão da reivindicação justa dos professores para o cumprimento da lei, porque isso é uma lei, e logicamente as dificuldades dos municípios que estão sendo apontados para o pagamento do piso salarial. O ministro Camilo Santana diz o seguinte, que se propõe porque entende que há realmente dificuldades por parte de alguns municípios, embora ele diga o seguinte, que os professores também precisam ser respeitados e valorizados em relação ao piso que foi determinado por lei, como já foi anunciado. Então, tem essa proposta, né, de ele próprio trabalhar com esse grupo de trabalho e fazer essa mediação. Tomara que consiga avançar, Luciano, porque nós ainda temos muitos casos aqui mesmo no